Olá, bem-vindos a mais um Imaginário. A minha convidada de hoje é professora e bióloga e uma voz ativa para a necessidade de mudança no ensino em Portugal. Já fundou uma companhia de teatro amador, toca e dá aulas de piano, já escreveu um livro de poesia e recentemente lançou o livro educativo Sem Perguntas sobre Sexo. O mote para uma conversa sobre educação sexual e o estado do ensino em Portugal. Recentemente lançou o livro Sem Perguntas sobre Sexo. É um livro pedagógico que construiu com perguntas de alunos feitas ao longo de 20 anos de ensino. A minha pergunta é: as dúvidas das crianças e dos jovens retratam muitas vezes os preconceitos e as ideias pré-concebidas da sociedade. Que reflexão é que faz destas 100 perguntas? É preciso abrir e debater mais o tema da sexualidade nas escolas, nos mídia, na família? Sim, é preciso cada vez mais, e pode parecer um contrassenso, mas eu continuo ao fim de 20 anos a ter, numa turma de 25 alunos, cerca de 5 que me dizem que tratam estes assuntos em casa com os pais, o que é assustador. E depois porque me preocupo muito com o facto dos nossos jovens não terem um grande hábito de leitura e, portanto, muitas vezes, não tendo um léxico muito grande, vão à procura das respostas deles na internet e às vezes basta uma palavra que eles não entendam para a informação sair toda ao contrário. Por isso, um livro como este, que está na linguagem deles, acaba por ser uma ferramenta que eu acho essencial. E respondendo diretamente àquilo que me perguntaste, devia ser dada formação sobre educação sexual aos educadores, aos professores, aos pais, porque muitas vezes a não conversa, a não informação gera mitos que só vão prejudicar, na minha opinião. O que é que a escola poderia fazer mais? Ou na própria escola existe um preconceito em abordar-se a educação sexual que não seja cingida à parte científica da educação sexual? Olha, dou-te um exemplo. Ainda há pouco tempo na minha escola, e porque eu pedi, apareceram uns materiais para serem distribuídos pelos alunos, entre os quais tampões, pensos higiênicos, informação relativa à educação sexual. E alguns professores recusaram-se a distribuir esse material aos alunos. Portanto, até dentro da escola existem ainda muitos professores com esse preconceito. Sobre o que é que se deve fazer dentro da escola? Nós temos, na minha escola, também porque eu quis, temos um gabinete de apoio ao adolescente para eles irem falar sobre aquilo que quiserem, fora do contexto de sala de aula, em que dão o sistema reprodutor, o período menstrual, a gestação, o parto, isso é matéria. Mas depois as outras dúvidas todas que eles também têm, e que têm até muitas vezes vergonha de expor em sala de aula, vêm ter comigo em privado, fazer as perguntas, que muitas delas aparecem no livro, e já tenho quase um segundo volume de perguntas que eles me vão fazendo. E, portanto, o que é que se pode fazer nas escolas? Um exemplo é esta criação destes gabinetes, em que os jovens vão sozinhos e estão ali completamente à vontade, sem serem julgados, porque eu não sou mãe deles, e, portanto, tenho à vontade para fazer as perguntas e sentem-se à vontade em fazê-lo. A escola deveria também, de certa forma, tentar educar as famílias e chamar as famílias à escola para participar nesta educação para a sexualidade ou sobre a sexualidade, e acha que isso não acontece, ou porque as escolas não o promovem, ou porque as famílias também não estão abertas a essa matéria? Pelas duas razões. Muito porque as escolas não promovem essas conversas entre encarregados de educação e também com os professores. Eu volto a frisar que os professores também era importante terem educação sexual. E também porque muitas famílias não estão abertas. Ainda há famílias que acham que são temas que não devem ser conversados fora de casa, mas depois em casa também não os trabalham. Tocou aí no ponto há pouco de os alunos irem procurar informação, e vivemos num tempo em que se fala muito de desinformação, associada principalmente a questões políticas e questões de saúde. Sente que hoje,
com a facilidade em que existe em aceder à informação e conteúdos sobre sexualidade, os jovens chegam com mais dúvidas à sala de aula ou mais esclarecidos? Tem um bocadinho a ver com aquilo que eu disse ainda há bocado. Muitas vezes eles vão à procura da informação, mas basta haver ali uma palavra científica que eles não conheçam bem para a informação vir toda distorcida. Eles vão à procura de muita coisa e acham que sabem muita coisa, mas na realidade sabem muito pouca coisa. Há perguntas que me fazem, por exemplo, todos os anos, que eu penso como é que é possível fazerem-me esta pergunta. Há jovens com quase 18 anos que me fazem perguntas que eu acho um perigo eles terem aquelas dúvidas e por isso continuam a aparecer adolescentes grávidas todos os anos. Como é que com tanta busca de informação, com tanto acesso livre à informação e continua a haver gravidezes não desejadas? Precisamente porque a informação passa distorcida. A história de irem buscar a informação existe, mas que depois a saibam processar é outra história. A falta de educação sexual pode ser então um risco social e de saúde para os jovens? Sem dúvida, sem qualquer dúvida. Daí a importância de ser debatida e falada e pronto, nas escolas principalmente. Os pais agradecem estes livros porque, mesmo em conversa com os filhos sobre a sexualidade que se deve ter, com um livro destes como suporte até é modo de conversa. Claro, não é? Sim. E facilita. E facilita bastante. Facilitador, não é? Obviamente. Conversa. Muitas vezes lhe perguntaram isto, se masturbar fica com borbulhas. Sempre me diziam isto. Diziam. Várias. Mas era um mito, mas era a vida toda. É um mito. As pessoas têm borbulhas porque estão na adolescência. Porque estão na adolescência. Não é porque se masturbam mais ou menos. E o sentimento de culpa de uma pessoa se masturbar e depois tinha a bocara com borbulhas, toda a gente vai saber. Não. Mas alguém pode engravidar dentro d'água? Toda a gente pode engravidar dentro d'água, desde que haja uma relação sexual, há probabilidade de gravidez. O meio que nos envolve, seja água, seja ar, não vai interferir em nada. A educação sexual, em contexto escolar, deve ser matéria de objeção de consciência, deve ter uma abordagem exclusivamente científica ou humanística também? Na minha opinião, a sexualidade tem várias dimensões, não é só a biológica, a física, a do corpo, o que é que acontece com as mudanças do corpo, os caracteres sexuais secundários, por aí fora. Não, existe uma dimensão, todas as outras são importantíssimas. Existe a dimensão psicoafetiva, que nunca é falada nos livros. Existe a dimensão social, cultural, que nunca é falada nos livros. E, portanto, tem que ser falada em todas as suas vertentes e não só na que aparece nos manuais escolares. Essa é a minha posição. Em 2018, participou como oradora no Global Teacher Prize. Começou a sua intervenção por dizer: os alunos de hoje não são iguais aos de há 20 anos. A minha pergunta é: a escola de hoje não é muito diferente da escola há 20 anos. O que é preciso para termos não uma escola do futuro, mas para deixarmos de alguma forma ter uma escola que parou no tempo? Pois, os alunos de hoje não são os mesmos de há 20 anos, como não eram os de há 20 anos antes deles. A escola não tem acompanhado essa mudança e o que era preciso era muita coisa. Por exemplo, eu fui ao Global Teacher Prize por ter inovado um tipo de avaliação na escola que era abolir os testes escritos. Para já, como bióloga e ecologista, achei que era uma medida fantástica de sustentabilidade do ambiente, que não havia gastos de papel, portanto, achei logo por aí que era bom. E depois porque comecei também aí a constatar que muitos dos alunos percebiam as perguntas, porque eu fazia de várias maneiras as perguntas, e que nos testes não as percebiam o enunciado, e por isso muitas vezes tinham negativas, e eu só tive uma negativa em 5 turmas. E, entretanto, perdi-me, Tiago, qual era a pergunta? O que é que a escola devia mudar, não é? Por exemplo, em vez de todos os alunos terem todas as disciplinas, fazer-se um género de... Eu estive há pouco tempo numa escola no Algarve, que é a Nautilus, muito engraçada, em que eles, por exemplo, trabalham por projetos e pegam, por exemplo, na ideia de... Vamos falar sobre o quê? Sobre uma bicicleta. Então, sobre a bicicleta vão buscar noções de tudo. Quem é que inventou a bicicleta? Vamos fazer a história. Onde apareceu? Vamos a geografia. Vamos pegar nas rodas e trabalhar os ângulos e matemática e por aí fora. Portanto, o sistema educativo devia levar uma reviravolta completa. Há escolas em que, por exemplo, ensinam desde pequeninos. Os miúdos, em vez de fazerem as mesmas coisas que fazem em todas as escolas, ou quase todas,
desde pequeninos são, por exemplo, vamos passear à floresta e agora vamos fingir que vocês se perdem. Como é que vamos achar o caminho de volta? O que é preciso fazer para sobreviver uma noite no frio? Nós aqui não fazemos nada, continuamos agarrados à mesma coisa e, portanto, tinha que haver muita mudança. No princípio de que a escola não é um sítio onde se vai debitar matéria, mas sim um espaço de preparação para o futuro. E como tal, os nossos jovens necessitam de estar muito capacitados oralmente. A avaliação nesta pedagogia é feita com base no método Wernicke, que defende que os testes escritos não refletem na totalidade aquilo que os nossos alunos sabem. Promoveu nessa conferência essencialmente esse modelo pedagógico que abolia os testes. Que impacto testou isso é que teria se houvesse uma implementação nacional ou regional na vida dos alunos? Seria uma transformação grande no seu desenvolvimento? Acha que os testes condicionam de alguma forma a percepção que os jovens têm daquilo que sabem, das suas competências ou daquilo que são capazes de fazer com aquilo que retiram do que o professor passa na sala de aula no dia normal? Eu sou suspeita, não é? Eu acho que sim, que aquele modelo seria muito melhor para os alunos. E acho que eles... também já foste aluno e sabes, o dia do teste, a véspera do teste, há uma série de coisas que se reúnem para o teste. Muitas vezes eles até dizem, estou com uma branca, porque estão ansiosos, porque têm que saber e porque têm... Então, o teste acaba por não refletir a competência do aluno, mas aquilo que o aluno é capaz de fazer com a informação que tem num contexto de stress, no contexto familiar ou pessoal que terá naquele dia, está condicionado a isso. Ou seja, não estamos realmente a avaliar a competência do aluno, mas sim aquilo que é capaz de fazer naquele contexto de nem sequer consultar informação e naquele contexto de ansiedade de ter 90 minutos para responder a uma série de perguntas, que a interpretação também está condicionada à forma como a pergunta de alguma forma é escrita no próprio teste. Na avaliação oral acontecia uma coisa muito engraçada que era, havia uma pergunta ou outra que um aluno me dizia, não me lembro, e eu dizia-lhe assim, então tudo bem, vamos fazer assim, sobre este capítulo, houve alguma coisa que te interessou, que tu gostaste, que te lembras, e ele debitava-me ali matéria que não teria debitado se fosse num teste escrito, porque essa pergunta não estava lá. E afinal ele até sabia e tinha conhecimento sobre a matéria, mas não sobre aquela pergunta em específico que aparecia no teste escrito. Ou seja, temos um sistema de ensino quase que industrializado e que, se formos ao encontro da competência daquele aluno ou da especificidade daquele aluno, conseguimos perceber que terá mais sucesso se tiver um acompanhamento diferente. A questão é que nós tratamos os 30 alunos, apesar das adequações e apesar de tudo o que o sistema de ensino permite fazer, mas continuamos a testar os alunos como se fossem todos iguais, e não são indivíduos, cada um com a sua especificidade, com a sua maneira de escrever, de ler, de perceber, de apreender. Ela deve privilegiar a competência que o aluno tem e não tentar explorar nos alunos a mesma competência que deverá ter. Sim, concordo, em absoluto. Na sua intervenção nesta conferência disse que, passo a citar, alunos felizes empenham-se mais. Com este sistema de ensino que temos hoje, existem professores felizes ou professores apenas a cumprir a profissão? Essa é uma pergunta muito importante e que me vai deixar aqui em xeque, porque os professores de há uns anos a esta parte sentem-se muito maltratados na sua profissão. Um professor hoje em dia, a menor coisa que faz, quase, é dar aulas, porque de resto tem trabalhos de tirar faltas, justificar faltas, tudo o que seja quase que burocrático, e portanto, é muito mal pago, e portanto hoje em dia, por isso é que temos agora a passar por uma fase de falta de professores atroz, e estima-se que vai sendo cada vez pior, porque os professores não estão felizes hoje em dia na profissão que têm. Mesmo que gostem muito da profissão, não se sentem recompensados a todos os níveis. E, portanto, eu arrisco dizer que temos muito poucos professores felizes neste momento, o que também é péssimo depois para tudo o resto, para os alunos também, não é?
Professores felizes, se calhar, também não sabem fazer os seus alunos felizes, e isso é uma coisa que eu sempre quis fazer nas minhas aulas, é que os meus alunos se sentissem felizes ali a aprender e a conversar. E qual é o maior desafio para conseguir que professores e alunos sejam felizes na sala de aula? Bem, para já, para professores serem felizes, as condições de trabalho laborais têm que estar criadas, não é? Não como estão agora. Depois, fazer alunos felizes dentro da sala de aula não é difícil. Eu nunca achei difícil. Pronto, os meus alunos falarão por eles, mas eu sempre achei que uma aula, mais do que passar matéria, tinha que ser uma coisa bionívoca, tinha que haver conversa daqui para ali, de lá para cá. Não achei nunca difícil criar um clima de felicidade dentro da sala de aula. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu. No seu livro sobre a sexualidade, que já está quase no segundo volume, escreve que a ciência é procurar respostas. Que respostas procura ainda uma professora de Biologia que já fez tanta coisa da arte à ciência? A vida é uma pergunta constante. Todos os dias, quando deixamos de ter perguntas, deixamos de ter sentido para continuar a viver. Eu ainda quero fazer muitas coisas. Eu às vezes olho para o meu escritório, tenho uma parede cheia de livros e penso assim, será que eu vou ter tempo de ler isto tudo? Acho que temos sempre que ir à procura de novas coisas. Eu agora há pouco tempo voltei a estudar, estava a dizer isso há pouco. E ainda quero estudar e continuar a fazer. Portanto, tenho sempre muitas perguntas e muitos projetos no bolso. Não sei se posso falar sobre um dos projetos que me está a dar imenso prazer fazer agora, que é um bocadinho o outro ponto, que é, eu comecei por fazer o livro com perguntas feitas pelos meus alunos sobre sexualidade, portanto, as 100 perguntas sobre sexo. Tem tudo a ver com a adolescência e os primeiros anos de juventude, que é a altura do glamour em que se descobre a sexualidade, as orientações sexuais, tudo. E eu agora estou a fazer uma pesquisa sobre sexualidade em idades sénior. Eu não gosto de dizer terceira idade, porque já temos quarta idade e por aí fora. Em idades sénior. E, portanto, lá está um novo projeto, uma nova pergunta, e está a ser muito interessante. Qualquer dia sai 100 perguntas sobre sexo em idades sénior. Daqui a muitos anos, como é que gostava que os seus alunos, os seus ex-alunos, os seus colegas professores dissessem que tinha sido a professora Ivone? Como é que gostava que lembrassem a professora Ivone? Essa pergunta é difícil. Olha, eu lembro-me, eu fui para a Biologia porque tive uma professora que era a professora Vitória, que nunca mais me esqueci, que era bióloga também, e falava de Biologia assim, de uma forma tão apaixonante, que eu lembro-me de ter 14 anos e ficar assim, completamente embevecida a ouvi-la falar, e foi uma das responsáveis por o meu percurso. E eu gostava de ter marcado a diferença daqui a muitos anos. Gostava que alguém se lembrasse de mim, porque aquela professora disse-me aquilo e fez todo o sentido. E foi importante para mim naquela decisão, ou nunca mais me esqueci por esta razão. E fui feliz nas aulas da professora Ivone.